Bom dia de novo. Hoje é o nosso último dia do curso, né? Que eram 4 aulas, e o título é Não vim trazer a paz, mas a divisão. Será que Jesus disse isso, né? Que ele não vinha trazer a paz, mas a divisão? E o que a gente entende por paz? É uma das primeiras coisas. Em geral, quando eu vejo as pessoas darem definições para mim, de uma forma sintética, as pessoas entendem que paz é a ausência de conflitos, é a ausência de problemas, é a ausência de guerra. Mas a paz de Jesus, ela vai muito além de tudo isso. É muito pelo contrário, é você saber lidar com os conflitos, com os problemas, e ainda assim você se encontrar dentro de um processo de paz. Eu digo processo porque para a gente é processo, né? Para Jesus já estava estabelecido, mas para a gente é um processo que a gente vai vencendo as dificuldades de fora, as nossas dificuldades acima de qualquer coisa, porque as dificuldades de fora só nos incomodam quando a gente ainda não está resolvido dentro. E aí, quando a gente consegue estabelecer isso, a gente encontra a paz que tanto Jesus falava. Então, isso é um preâmbulo para a gente começar a fazer uma reflexão. Nesse mundo que a gente vive, se a gente ficar esperando o lado de fora encontrar paz, nós vamos morrer sem ela. Então, vamos lá. Esse capítulo de número 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral, esse item, que é o último item, não vim trazer a paz, mas a divisão, ele começa com uma passagem de Mateus e depois ele fala de Lucas, que é semelhante a essa. E aí, em cima disso, o Kardec vai fazer as suas considerações, que vocês devem ter lido em casa, mas eu vou pegar algumas partezinhas, tá bom? Então, vamos lá. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Nossa, isso parece uma profecia assustadora, né? Apocalíptica, porque ele vem dizendo que ele trouxe uma espada, como se uma espada para a gente. Quando a gente lembra de uma espada, o que a gente lembra? De guerras, de Idade Média, né? Que as pessoas degladiavam, se matavam pela espada, pelas armas brancas, né? Então a gente logo vê isso. E aí ele vai mexer numa instituição que é muito importante para os judeus, mas para nós que somos mais antigos, eu estou me colocando nessa conotação, vai mexer numa instituição que para a gente ainda é muito importante no século XXI, que é a família. Não que a família tenha perdido a sua importância, não é isso que eu estou falando. É que essa geração atual não conceitua muito a família. A gente tem que ver que eles conceituam só a própria vida deles. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que eu gosto de citar muito, ele fala muito desse período cultural, né, que ele chama de pós-modernidade, e ele vai enfocar muito nisso, que o indivíduo não tem mais, para ele não é mais prioridade a família, mas sim ele como indivíduo na sociedade. E é aí que vai surgir aquilo que nós estamos vivendo hoje, uma hipertrofia do indivíduo, que é o individualismo, né? A criatura vive para si e dane-se o restante, né? Num português bem coloquial, é assim que acontece. Então, Jesus mexia ali numa questão da família, porque ele diz, porque eu vim separar o pai do filho, o filho da mãe, os irmãos, enfim, como se ele viesse desagregar a família. Mas Jesus não vinha desagregar família nenhuma, é isso que a gente precisa estabelecer dentro de nós, né? Porque o que Jesus vinha fazer... Leida, você abre ali, por favor. Ih, não tem chave. Não tem chave. Ele não vinha desagregar famílias, mas ele vinha dar um sentido mais amplo à família.
Porque se hoje me perguntarem assim, talvez eu não vou responder com tanta propriedade, mas por uma questão social eu vou ter que responder dessa forma. Quem é a sua família? Aí eu vou ter que apresentar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu sobrenome, né, que faz parte de uma família, o sobrenome da minha mãe, e só a gente, né, que é mais antigo. Então a gente vai falar isso. Mas, na verdade, quem é a nossa família? A nossa família somos todos nós aqui. Isso é a nossa família. O que Jesus vinha mostrar, que os interesses da coletividade, eles tinham que estar acima da individualidade. Só que a gente aprende isso a duras provas, que é o que a gente está vivendo hoje. Esse período extremo de individualismo, que é cada um para si, Deus para todo mundo. A gente está aprendendo isso a duras provas, enquanto que se a gente já tivesse acolhido, assimilado isso, a gente não ia fazer com aquele indivíduo que está do outro lado da rua nada. Por quê? Porque ele faz parte da minha família. Que, aliás, o processo da reencarnação, ele faz isso. Ele vai estendendo os laços de família. Porque hoje eu reencarno na família da Vanilda, um exemplo. Aí passo uma temporada lá. Ninguém vai me querer lá, né, Vanilda? Mas vai, acolhe. Ela já disse que acolhe, aceita, beleza. Vai falar. Não, a Vanilda não é dessas, não. Por isso que eu perguntei para ela. Vai. Aí, daqui mais um tempo, eu passo uma temporada na família da Vanilda, eu vou para a família da Edith. Eu não vou nem perguntar se a Edith me aceita ou não. Mas eu sei que ela me aceita. Aí eu passo uma temporada. Daqui a pouco, olha só a família, né? Aí eu encontro, depois que eu estou lá na família da Edith, um tempo eu encontro a Vanilda na rua, nunca vi a Vanilda, primeira vez, nossa, tenho uma simpatia por você, eu não sei por quê, mas a gente sabe por quê, né? Porque a gente criou laços de famílias que veio de outras encarnações. Então agora também, a Vanilda, que não era da minha família consanguínea, mas eu gosto tanto dela, tenho tanta simpatia, o que vai acontecer? Ela já é da minha família, pronto. Porque a gente tem os agregados na família, não tem? Que a gente vai trazendo. E os desagregados. Tem os desagregados também, mas não vamos falar deles por enquanto, não. Senão o caldo esquenta. Então, assim, a gente vai fazendo isso. E o que Jesus, a proposta de Jesus é essa. Porque se ele fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos e perdoar o próximo 70 vezes, 7 vezes, e ele anuncia um Pai, um Deus que é Pai, ele está apresentando a humanidade e o universo como família. Então, ele vem fazendo o quê? Ele vem fazendo aberturas para a gente começar a se enxergar como família que somos. É uma abertura. E aí imagina, eu vou querer entrar em guerra com outro país se eu sei que eles são meus irmãos e eu sinto isso dentro do meu coração, não é só uma questão intelectual. Eu não vou. Porque como é que eu vou fazer guerra, né, com a minha família? Lembra que na última aula eu falei sobre o Bhagavad Gita, que eu falei que ali é um diálogo, né, que não é uma guerra verdadeira, mas é um diálogo de conflitos, né? Porque a guerra gira em torno que um tem que lutar contra a sua própria família. E aí ele fica, e aí? Mas aquilo ali é os conflitos sociais. É para quebrar esses paradigmas, porque família somos todos nós. E quando a gente se sentir assim, a gente não vai passar a perna no irmão, a gente não vai prejudicar o irmão. Por quê? Porque ele é irmão mesmo, de verdade. Como a gente não faria isso com um irmão consanguíneo. Aqui na Terra a gente faz, né? É feio falar isso, né? Eu sempre brinco que aqui na Terra a gente gosta de botar as coisas num pedestal ou no extremo, né? Mas nós que somos reencarnacionistas nem tanto, né? E aí abre-se com essa primeira passagem, e aí em Lucas, que faz uma correlação, mas é um pouco maior, vai ter outros simbolismos para ser tratado, ele coloca assim, em Lucas, vim para lançar fogo à terra. Jesus, dá a impressão que ele vai explodir a terra toda, né? Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ela se acenda. Olha só, nossa, parece que Jesus vai fazer Hiroshima e Nagasaki no mundo inteiro, né? Mas não é isso. Tenho de ser batizado com um batismo e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Jesus foi batizado e ele faz essa proposta. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Nossa, é uma confusão. Parece que ele veio desagregar tudo.
E aí a gente fica apavorado. Então vamos começar a montar o raciocínio. Eu fui pegar num livro de Emmanuel, que a gente tem que resgatar as obras de Chico Xavier, que estão ficando engavetadas, é bom a gente lembrar disso, e essas obras, elas são ricas para nós, complementam o que Kardec deixou. No Consolador, pergunta 304, foi feita uma pergunta para Emmanuel, que esse livro foi montado em cima de perguntas que pessoas queriam fazer para Emmanuel, foi catalogada as perguntas, e um belo dia Emmanuel começou a responder e se deu o livro, eu não sei se vocês sabem disso. Então, a 304 fala assim: qual o espírito destas letras? Não cuideis que vim trazer a paz, desculpa, vou ler de novo. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, eles querem saber o que significa isso, né? Eles fazem essa pergunta para Emmanuel. E aí a resposta de Emmanuel é o seguinte: todos os símbolos do Evangelho, então ele já começa a dizer que o Evangelho é muito simbólico. Tá dando para me ouvir, não tá? Eu ainda tô com a voz, ó, não tô igual a da Márcia não, que tá lá na porta, mas ainda tô com a voz boa. Desafinada, mas chega aí, né, Márcia? É gritânico, né? Quase berrânico. Então, vamos lá. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que se desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus precisava usar de uma linguagem metafórica forte. Para quê? Para sacudir a gente. Nossa, ele está mandando eu abominar minha família. E a pessoa, rodava. Né? Nem todo mundo conseguia extrair da letra o espírito. Mas tinha gente que parava e falava assim: não, mas espera aí, eu conheço Jesus. Eu vejo o que Jesus faz. Ele é uma alma boa. É um homem digno. Então ele não deve estar querendo dizer isso. Alguns não, iam na letra mesmo. Aí continua Emmanuel. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra da contemporização. A gente fica contemporizando muito as coisas, né? Botando panos quentes, fazendo emendas, né? Não é bem assim, não é bem assim. Gente, Jesus já dizia sim, sim, não, não. O que é certo, o que é errado. A gente não tem direito de julgar as pessoas, mas veja bem, os fatos a gente tem que julgar, porque a gente tem que discernir o que é certo e errado. A pessoa não, né, que são os atos da pessoa, a gente não tem bagagem para isso espiritual, mas a gente aprende com os acertos e erros das outras pessoas. Tanto que Jesus enviou vários missionários provando para a gente que a gente pode aprender com outras pessoas. Se pode aprender o certo, pode aprender também o que é errado e não fazer. Eu estou vendo isso aqui. Não, mas isso que eu estou vendo, olha só. A pessoa pode até ser uma pessoa boa, mas isso é um equívoco dela e eu compreendo ela, mas isso não é certo. Né? Eu não estou aqui para julgar ela, mas isso não é certo. O problema é que a gente às vezes julga e risca as pessoas do caderninho, né? Assim, é um filete de ódio assim, escorrendo pelo lado, assim, a vingança, né? A gente tem que deixar isso para lá, deixa a pessoa para lá, né? Ela fez, é problema dela. Então, Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, o que essa espada, simbolicamente, ela vinha cortar? Não era a cabeça, não era a barriga de ninguém. Ela vinha cortar o homem velho, os nossos velhos hábitos, né, que ele coloca aqui, os velhos inimigos do coração. O que são esses velhos inimigos do coração? São o preconceito, nas suas variedades, que o preconceito tem uma variedade, né? Tem o preconceito racial, que a gente não aceita a cor da pele das pessoas, que é um absurdo isso. É como eu não aceitar a cor da roupa das pessoas. Eu posso não querer vestir, mas a cor da roupa da pessoa é o quê? Problema da pessoa. Preconceito de gênero, que a gente também não tem nada com isso. Cada um vive a vida que julga que tem que viver. Preconceito social, né, o julgamento negativo. Essa pessoa tem uma boa condição financeira, e para muita gente quem tem uma boa condição financeira é uma boa pessoa. Nem sempre.
como também aquele que tem uma baixa condição financeira, nem sempre também pode ser uma boa pessoa. O que coloca o caráter é que vai diferenciar, e o caráter não está na posição socioeconômica. Não está. Não está mesmo. A gente tem várias provas na sociedade. O preconceito religioso, gerando a intolerância religiosa, que gera os fanatismos, né, e as brigas, muitas pessoas se matam, muitas pessoas deixam de se falar, e isso tudo. A gente tem a nossa religião, mas não é para empurrar para ninguém, nem a gente também, o outro, pode empurrar dele para a gente. Né? Eu me recordo que um período da minha vida, eu trabalhei com muito evangélico, eu era a única espírita. Então eu entrava e pensava assim, já sei, entrou o pé rachado, sou eu. Aí um dia começaram a me perguntar sobre reencarnação. Eu falei assim, olha só, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A maioria era evangélico, né? Eu não estou aqui para falar de religião, eu vim aqui para trabalhar, cada um tem a sua, não sei o quê. Aí quando eu vi que eles estavam querendo um entendimento, eu falei assim, então eu vou dar um entendimento para vocês e a gente encerra o assunto. Aí deu um entendimento e encerramos o assunto. Porque senão a gente gera brigas, né, conflitos religiosos dentro de ambientes de trabalho. Vocês imaginam, eu era a única espírita. Não tinha nenhum católico ali sobrando nada, era evangélico e eu. Então, assim, não que eu tivesse em desvantagem, porque eu não estava vendo desvantagem nem vantagem. Eu estava ali para trabalhar, e cada um tem suas qualidades. Ali tinham pessoas muito virtuosas. Não eram porque eram evangélicas que não possuíam virtudes. Tinha pessoas ali que tinham virtudes nobres, dignas de aplauso. Né? Mas se mistura a religião, começa o quê? Começa conflitos. Preconceito, né, contra as pessoas LGBTQIA+, custei a gravar essa sigla, gente, nossa, LGBTQIA+. E a gente, novamente, enfocando, a gente tem que parar de achar que o caráter das pessoas estão atrelados ao seu gênero, à sua escolha sexual. O caráter não está atrelado, não está. Há pessoas LGBTQIA+, que são moralizadas. Como há héteros moralizados, há LGBTQIA+, moralizados, como há héteros desmoralizados, há pessoas LGBTQIA+, desmoralizadas. A gente tem que olhar a essência, não é a opção. A gente fica se esbarrando nisso e aí faz a separação, né? Faz a separação. A homofobia, que está fazendo parte disso, a transfobia, a gordofobia. Hoje, quem é gordo na sociedade não tem lugar. Ah, você é gordo, você é gordo. Você não tem lugar. Como assim? Né? Novamente, um outro problema. Tem muitos, né? O preconceito etário, o etarismo, né? Ah, você está velha demais para isso, você está velha demais para aquilo. A gente não tá. A gente é espírito imortal. Né? A gente tem que não se deixar bater numa sociedade preconceituosa como essa. Em cima disso, as pessoas fazem plástica aqui, ali, acolá. A gente encontra na rua depois uns 5 anos, não sabe mais quem é a pessoa. Está desfigurada, literalmente. Né? Aí a pessoa se apresenta, você fala, você está tão diferente, deu uma melhorada no rosto. Nem sempre. Né? O preconceito contra as pessoas com deficiências físicas, a xenofobia, né? Relacionada a você ser estrangeiro, né? Não ser do mesmo país que o seu. A gente também tem que evitar isso totalmente. Por quê? Porque a gente não é uma grande família. E isso é aquela espada que Jesus vinha cortar, que eram os abusos, né? As violências de todos os matizes, né? Porque o preconceito é também uma violência, as agressões físicas, violência psicológica, violência sexual, as manipulações sociais, manipulação midiática, então, nem se fala hoje em dia. É difícil a gente saber separar o joio do trigo da internet hoje, é muito difícil. Tem hora que você vai, daqui a pouco você fala, tinha um negócio ali que era uma casquinha de banana e eu não vi, estava tão discreta que eu não vi. A gente fica assim, entre a cruz e a espada, literalmente, entre a cruz e a espada. Né? A violência moral, patrimonial, auto-infligida, né? Porque hoje tem muita gente se auto-infligindo, autoflagelação, até jovens, né? Os jovens estão muito desestruturados e, assim, com todo respeito, às vezes os pais estão mais desestruturados que esses jovens, porque não sabem como lidar com isso. É porque esquecem de olhar que ali há um espírito imortal que traz conflitos e que precisa ser educado. Educado a trabalho, educar é sofrimento. A violência interpessoal, né, e vários outros tipos de violência. Né? A negligência é uma violência maior de todas, né? Quando você precisa se posicionar para um bem geral e você não faz. Né? Quando é para evitar conflitos familiares, você tem que somar
os prós e os contras. Se a tua posição vai gerar uma violência muito grande na família, uma posição muito frontal, evite. Mas se for para alertar para que uma família não caia no abismo, se a questão chegar até aí, é hora de você se posicionar. E é difícil a gente saber essa medida, né? Qual é a medida do real e da violência que habita dentro do meu coração? Porque às vezes é uma violência nossa, a gente quer se impor, né? E nem sempre é. Então, essas são as palavras de Emmanuel, que ele fala que a espada renovadora, né, vinha cortar e chipar os velhos inimigos do nosso coração. Isso tudo são inimigos do nosso coração. Porque quando eu tenho preconceito, eu sou a pessoa preconceituosa. Então, eu tenho que trabalhar o preconceito em mim, porque ele está contra o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo contra si mesmo. E as outras formas todas de violência aqui que eu só citei, também elas são contra as leis de Deus, né? E aí, numa outra pergunta do livro Consolador, logo aí em seguida, 305, que vai pegar mais o Evangelho de Lucas, eles perguntam assim: a afirmativa do mestre, porque eu vim pôr em dissensão o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, como deve ser compreendida em espírito e verdade? É tirar da letra o espírito, né? Como é que eu devo entender isso? E parece que Jesus está mandando eu largar minha família e cair na vida, né? Acabar com tudo, né? Não é essa a proposta de Jesus, não. Ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico, com as suas maneiras vigorosas de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam um fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Então, aqui é o fermento divino. Eu até botei aqui nos slides quando eu compartilhar com vocês, porque o fermento no Antigo Testamento ele tinha uma conotação muito negativa de impureza, corrupção, pecado. Mas aqui é o fermento divino, aquele que vai proliferar o bem para todos os lugares. E não o fermento do maligno que vai promover a discórdia, a separação, a fofoca, o mal, né? Então vamos lá, vamos chegar aí ao Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz umas considerações bem interessantes, né? Eu não sei se todos leram, mas no capítulo 23, item 11, não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Pergunta Kardec. Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário, devastador, que dá a impressão que Jesus, né, vai passar a faca em todo mundo, separar todo mundo, fazer guerra e vão acabar com isso, né? Não há blasfêmia, ó, palavras de Kardec. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem a pronunciou, e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Aí a gente vai querer saber, a gente já explanou alguns ângulos, né? Mas que sabedoria é essa de Jesus? Apenas um pouco equivoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganasse. Ou seja, a gente não conseguiu ver o simbolismo por detrás daquela linguagem que parecia violenta, mas não era só para sacudir a gente, para a gente ver se saía daquela cadeira cômoda, né, do nosso... como é que a gente fala? Nossa zona de conforto. A gente gosta tanto do conhecido, né, gente? Como o conhecido é gostoso. Tá ruim, mas tá bom, que é melhor aquilo que se sabe do que aquilo que não se sabe, né? Assim? A gente leu isso aí. Tomadas a letra, se eu for interpretar ela dentro do texto, né, assim, nua e crua, né, tomadas a letras, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Então, se a gente tomar no pé da letra, parece que Jesus está mandando a gente fazer o olho por olho e dente por dente, né? Você me ofendeu, também vou te ofender, você vai ver, eu vou te botar no teu lugar, né? Assim que a gente fala. A gente fica pensando como é que os conceitos vão mudando, né? Eu vim de uma época que era assim a educação, né? Se alguém te fizer alguma coisa na escola, se bater, você se defenda. Hoje a gente já ensinaria assim, se defenda, mas não batendo, né?
Se posicione, saia fora, use uma boa palavra, mas essa é a sua defesa. A sua defesa não é o revide, não é o soco. Se te der um soco, dá outro. Não era esse. Mas essa é uma forma de justiça muito antiga na Terra, que é a pena de talião, e que a gente traz ainda arraigado dentro de nós. Pode observar isso, né? Qualquer lugar a gente logo quer botar o nosso ego em destaque e dizer que não foi a gente. A gente está tão preocupado com o que vão pensar da gente, mas, gente, uma coisa eu vou dizer para vocês. Na vida sempre vai ter meia dúzia de pessoas pensando mal de você e meia dúzia bem. A gente não pode conter pensamentos de ninguém. Cada um é herdeiro dos seus próprios pensamentos. Ninguém também é obrigado a gostar de ninguém. Assim como a gente não consegue se obrigar a isso. Então, se as pessoas pensaram mal, e se o que elas falaram da gente for verdade, o que a gente tem que fazer? Corrigir. Aproveita a oportunidade. Se for mentira, o problema é dela. Ela que falou, ela que decota. Mas o que a gente faz? Vai lá tirar satisfação, né? Vem cá, eu ouvi dizer, chega perto da Marli, você falou isso de mim, Marli? Marli, eu? Falou, falei. Pô, sabe que você tá é verdade aquilo tudo que tu falou? Foi bom que tu falou, que agora eu vi que eu tenho tudo isso dentro de mim. E aí eu vou corrigir. Não, ao invés de eu brigar com a pessoa, eu devo agradecê-la. Obrigada, se você não falasse isso, eu nunca ia ver. Mas a gente lida com os nossos defeitos de uma forma muito negativa ainda. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, já no item 12, se vocês quiserem seguir aí. E aí ele vai explicar melhor o aprofundamento da ideia de Jesus, que a gente já está vindo explorando vários ângulos, vocês estão percebendo, né? Que eu já vim explorando vários ângulos, tirando, né, extraindo da letra, né, o espírito. Toda ideia nova, Jesus trazia uma ideia nova? Muitas. A ideia de um Deus que deixou de ser um Deus antropomórfico, um Deus que era pai. Os judeus ficaram mordidos, porque o Deus era deles, propriedade deles, assinada no cartório registrado, com firma reconhecida. Então já beliscou ali, Apresentou um Deus assim. Apresentou um próximo, que o próximo era qualquer um, inclusive os gentios que eles detestavam. Passava e cuspia, né? Então imagina apresentar isso. Depois apresentou uma lei superior à de Talião. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Acabou a pena de Talião. Jesus foi incomodando de tudo quanto era lado. Não era só isso. Jesus vinha incomodando de tudo quanto era lado. Jesus andava com as pessoas que eles chamavam de má vida. As prostitutas, os publicanos, os pobres de marré. Jesus andava com essas pessoas. Mas por que Jesus gostava do mau comportamento? Não, ele andava com essas pessoas porque muitas delas estavam naquela condição, porque o preconceito social jogaram elas para a margem e não deram mais chance delas saírem da margem. Nunca mais. Era assim. Lembra da história de Zaqueu, o publicano? Depois que conheceu Jesus, deu toda a fortuna, porque se ele tivesse tirado alguma coisa de alguém, a lei dizia que ele tinha que devolver numa certa porcentagem. Ele devolveu 4 vezes mais, porque ele pensou assim, lá vai que eu me enganei, eu possa ter ferido, eu ter lesado alguém que eu não tivesse observado. Então eu dou mais além, que alguma coisa eu posso ter falhado. Olha a humildade. Mas por causa disso, Zaqueu deixou de ser Zaqueu? Para a sociedade, não. Então, esse é o problema. A gente coloca as pessoas... a gente rotula, coloca numa prateleira em conservas, né? Comida em conserva, que dura muito tempo, coloca lá as pessoas e deixa lá para o resto da vida como se as pessoas não tivessem competência de se modificar. Isso só mostra a incompetência do indivíduo de se modificar, essa é a verdade. Que não dá chance a mais ninguém. Então Jesus andava com essas pessoas, mas eram pessoas que estavam dispostas a fazer uma mudança dentro de si. Lembram de Maria de Magdala? Era uma prostituta de luxo da época, era uma meretriz. Mas quando conheceu Jesus, deixou a vida de meretriz, foi pregar Jesus, foi para o Vale dos Leprosos e morreu lá. Então a gente coloca as pessoas numa condição de cárcere. O preconceito é uma condição de cárcere. A gente dá uma sentença de que o outro é um bandido, é um assassino, sei lá o quê, a gente dá uma sentença dele como malfeitor,
sentencia ele como malfeitor, bota ele à margem na sociedade e nunca mais a gente tira ele de lá. Isso são as penas e gozos eternos, que a gente tanto teme, que a gente não quer isso para nós depois da morte, mas a gente faz em vida isso com as pessoas. Então, era com essas pessoas que Jesus andava, com as pessoas que estavam, sim, em muitos momentos em uma vida na contramão, mas que estavam já buscando uma vida renovada, mas que a sociedade não perdoava, porque não dava crédito a essas pessoas. Então, toda ideia nova, forçosamente, encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Vejam todos os espíritos que trouxeram à Terra ideias novas. O que nós fizemos com eles? Matamos, né? Matamos, mandamos encarcerar, mandamos fazer qualquer coisa. Mas fazemos o quê? Tentamos tirar esse indivíduo de circulação. Não é assim? Assim somos nós. A gente gosta da mesmice na nossa vida. Se alguém sacode a gente para pensar, a gente nem com a lógica a gente aceita a mudança. É impressionante como a gente é resistente a mudanças. E é por isso que a gente fica nos ciclos reencarnatórios de dor, porque a gente fica insistindo, a gente não quer mudar. A gente tem o direito de não mudar? Claro que tem. Tem livre-arbítrio para isso. É claro que um dia, stop, né? Um dia tem um stop, não tem? Ou a gente pode brigar. A gente pode ficar na mesmice o resto da vida? Não, lei de progresso. Lei de progresso. Um dia tem que sair. E aí ele continua Kardec. Olha como Kardec era vanguardista, né? Que homem inteligente. Eu admiro, porque isso foi escrito no século XIX. Ele já tinha essa visão de Jesus. Olha que coisa interessante. E quanto tempo a gente levou para poder elaborar uma ideia como essa? Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. É verdade, se uma ideia vai interferir nos interesses pessoais de pessoas poderosas, incomoda muito. Agora, se interferir no povo, é só o povo. Não é assim? Não é assim? Quantos dias nós somos lesados por falcatruas políticas e a gente vai suportando? Porque nós, engraçado, nós somos a minoria, maioria, mas nós nos consideramos minoria. E quando os interesses afetam essas minorias em verdade, que são os poderosos, eles logo se movimentam para defender os seus direitos pessoais. E Jesus estava justamente futucando aí. Porque lembra que o governo ali era teocrático? Os sacerdotes, né? Os doutores da lei, eles tinham representação política, a representação judicial e a representação religiosa de um povo. Eles eram os três poderes e mais o poder religioso. Então imagina quando Jesus atacava tudo isso, atacava os interesses pessoais de quem? Deles. Tanto que Jesus futucava eles de vez em quando. Não futucava, e muito, né? Ele não futucava de vez em quando, não. Ele futucava em muito. Vez por outra ele dava uma lição de moral neles. Porque Jesus podia, ele não era moralista. Ele podia. Tanto que repito a célebre frase de Jesus. Ele falava assim para os fariseus: vocês não entram no reino de Deus e nem deixam ninguém entrar. Eles não pregavam as leis de Deus. Eles pregavam os costumes e as cerimônias externas. Cobravam os dízimos, mas não se interessavam pela lei e pela divulgação da lei de Deus e a prática da lei de Deus. Porque isso não era interessante, porque isso ia fazer com que eles e o povo pudessem estar no mesmo nível de evolução espiritual. E vocês acham que eles iam querer isso? Nem pensar, nem pensar. Continua Kardec, porque esse trecho é importante, a gente vai entrar numa outra questão aqui. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-na todos passar, certos de que lhes falta vitalidade, ou seja, falta base para a sobrevivência, né? Mas o que Jesus pregou foi tão verdadeiro, tão consistente, que varou os séculos. Nós estamos hoje, 21 séculos depois, falando de Jesus. E ainda falando mal dos fariseus. Isso aqui é duro. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólidas bases, se lhes prevê em futuro
um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. São os interesses pessoais, né? Ah, está mexendo nos meus interesses pessoais. Vai me tirar o poder ou vai balançar o meu poder. Nem pensar. Acima de tudo, o meu poder e a minha riqueza, não é assim? E isso é diferente 21 séculos depois? Que triste a gente está falando isso. 21 séculos depois, isso ainda funciona dentro da nossa sociedade. E a gente deveria estar vivendo o Cristo. Então, toda ideia nova encontra oposição. Qual a natureza da posição? A natureza da posição, a resistência que você vai empregar para aquela ideia não ser propagada, ela vai refletir justamente dentro dos aspectos social, econômico e político, que é o que a gente ainda vê hoje. Ainda é assim que se vê até hoje. Né? Uma ideia nova, né, uma inovação, por mais benéfica que ela possa ser, mas ela vai exigir do indivíduo e da coletividade, não só do indivíduo e da coletividade, sairmos da nossa zona de conforto. E aí, você quer sair? Porque cada um vai ter que abdicar de alguma coisa. Vai ou não vai? Se eu sou pobre de maré e eu não tenho poder nenhum, político, social, econômico, nada disso, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, dos meus vícios. Se eu tenho alguma coisa errada, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a organizar a minha casa. E aí eu fico pensando assim, esse tal de autoconhecimento, reforma íntima é um problema, não é? Porque ele começa a trazer feridas para fora que eu vou ter que resolver. Eu vou ter que me resolver com aquele que está a caminho, que é meu adversário. Eu vou ter que tomar mais decisões que eu vou ganhar isso, mas eu vou perder isso. Eu estou disposta a renunciar a essas coisas, a me desapegar dela. Lembra que as outras passagens eu enfoquei bastante o apego para vocês? Lembram que eu falei sobre isso? E será que eu estou disposta a abdicar, a me desapegar disso para ter? Às vezes é o que a gente fala. Ruim com você, pior sem você. Será? Será, eu pergunto. Sabe por quê? Eu não posso dar exatamente essa resposta. Porque o que me espera lá na frente? Vocês sabem? Quando é que eu vou saber o que me espera lá na frente? Quando eu chegar lá na frente. Até então eu faço conjecturas, não é? Algumas conjecturas que eu faço, algumas reflexões são certas e outras são erradas. Na hora H mesmo, é que aí vai representar a porta estreita. Ela é estreita porque você tem que arriscar. É estreita porque você tem que abdicar. Ela é estreita porque você tem que se desapegar. Ela é estreita porque você tem que sair da zona de conforto. Ela é estreita porque você tem que abdicar do status quo. Então, ela é estreita por tudo isso que ela é estreita. Por isso que ela é estreita. E a proposta de Jesus era passarmos pela porta estreita? Era ou não era? Era. Continua sendo no século XXI. Eu tenho que passar pela porta estreita. O problema é que na porta estreita tem uma série de coisas dentro de mim que não passam pela porta estreita. Não passam. Se eu estou pegado a alguma coisa, essa coisa não passa junto na porta comigo, porque só passa eu, não passa a coisa junto. Só passa eu. A porta tem exatamente a minha medida. Só passa eu. Não passa nada. Se eu estou apegada a alguém ou coisas, ela não passa na porta. Ela não passa. Se eu estou apegada ao meu passado, eu vou tentar passar pela porta, mas o meu passado faz o quê? Me puxa para trás. E aí eu não passo pela porta. Eu não passo pela porta. Eu poderia fazer uma analogia com a hora do parto também, porque você vai passar ali. Só criancinha. Só o ser. Só o serzinho. É isso aí, é um parto. Tinha o parto das ideias de Sócrates, o nosso é o parto do nosso eu mesmo. Eu tenho que me desfazer da minha consciência egóica. Não tem jeito. Não é se desfazer de abdicar, de abandonar a consciência egóica. É entender que ela precisa ser regida pela moralidade. Ela é muito importante. Por exemplo,
Nós não soubemos que nós passamos pelos reinos da natureza? O último reino da natureza que nós passamos foi qual? Animal, não foi? Nós aprendemos com o instinto. Ele foi abandonado? Se vocês não sabem a resposta, eu digo para vocês que não. Os instintos geraram para nós, por exemplo, muitas reações e muitos automatismos. Por exemplo, meu coração agora está batendo e eu estou respirando, eu não preciso pensar nisso. Mas foi gerado por atos reflexos repetitivos que foram formando respostas dentro do sistema nervoso, formando aquilo tudo para que eu pudesse, mais tarde, me beneficiar desses instintos. Olha que interessante, né? Então, ele é negativo? Não, ele só é negativo quando ele rege o meu comportamento. Aí ele é negativo. Mas ele é positivo porque ele me ajuda na vida em lidar com o meu corpo físico. Ele é muito positivo. E a sobrevivência, é isso aí. Isso, eu identifico o perigo, eu me mantenho alerta. Quando a gente entra em estado de alerta, aqui todo mundo sabe, a gente entra, é uma corrente de adrenalina que sobe danada, né? A gente está em estado de perigo, as pupilas dilatam, a gente fica, parece que a gente enxerga mais e escuta mais, é ou não é? A gente fica, né, diferente. Isso tudo é um ato instintivo. Mas para quê? Porque eu vou atacar alguém? Não, eu estou me defendendo. O que está acontecendo? Para eu saber o que eu vou fazer. Isso não é negativo. O problema é quando isso gera violência. Você falou comigo que eu não queria. Pum. Isso aí é um problema. Isso aí é o problema. Mas o saber se defender faz parte de uma vida. A gente vai aprimorando a defesa, não vai? Quando a gente deixa de ser instintivo, ao invés de a gente bateu, né, levou, a gente vai fazer o quê? Eu vou me defender, mas de outra forma. Vou pôr limites nessa pessoa. Você não pode passar daqui, não. Pode passar, não. Porque não pode. E não pode, não vai. Você vai botar limites sutis com educação, com fineza, mas você vai se defender dessa pessoa. O problema é que na sociedade a gente quer se defender de outras maneiras. Aí é o que eu falo, o instinto é bom, porque ele me ensinou, mas ele agora eu vou me aperfeiçoar o quê? Com a inteligência, com o discernimento, com a moralidade, principalmente com a moralidade. Então eu vou aprender outros tipos de defesas que não seja bater ou levou. Se te atacarem, ataque. Não vai ser mais isso. Não vai mais ser isso. Mas eles continuam existindo? Continuam. Perfeitamente administrado pela inteligência e, acima de tudo, por uma consciência moralizada. Não valeu isso? Valeu. Então, essas questões de Jesus, né, essa ideia nova trouxe uma resistência muito grande, porque vai tirar a gente dessa zona de conforto. E aí eu peço vocês para a gente só ler um trechinho, vocês que estão com o Evangelho segundo o Espiritismo aí, o item 13 é o seguir, tá? Não sei se todos trouxeram o seu Evangelho, mas vamos lá. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Jesus vinha coibir o abuso deles, achando assim, se a gente crucificar Jesus, morre, acabou tudo. Acabou. Porque o que é verdadeiro sobrevive ao tempo. O que é mentira fica para trás. Então não foi assim. Deixa eu ver se eu posso avançar um pouquinho mais. Vamos lá. Bom, a gente viu que então essa espada vinha cortar, né? A espada era uma espada da verdade, era uma espada simbólica, que vinha cortar o quê? A mentira, o abuso, que se expressava através daquele povo pelo cerimonial, pelos costumes, pela hipocrisia que se fazia, pela não vivência das leis de Deus. Então é isso que Jesus veio cortar. E hoje, no século XXI, Jesus, a espada de Jesus continua viva cortando? Continua. Porque ainda há religiosos que pregam em nome de Mamão e não de Deus. A gente vê isso na sociedade. Em todos os âmbitos religiosos, vou dizendo mais. Então, a gente vê isso dentro da sociedade, que essa espada de Jesus, né, ainda continua existindo, cortando os abusos que são feitos por nós humanos. Porque a religião é humana. O que Jesus não veio instituir religião. Jesus veio instituir uma moral, é muito diferente. Mas a religião é formada pelo humano
que é muito permeada de quê? De falhas. De falhas ainda. Então vamos seguir um pouquinho mais à frente. E Jesus mexia muito, lembra que eu falei com vocês sobre a questão da família? Na sociedade judaica do primeiro século, que era de Jesus, a lealdade familiar e o clã eram a base de toda estrutura social. O texto vai atacar essa estrutura, elevando a lealdade a Deus e aos seus ensinamentos acima de todas as obrigações humanas, inclusive os familiares. E aí o que aconteceu? Para os judeus, a família deles era a família deles. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se a farinha ficar pouca, eu vou lutar para a minha família. Nós hoje, no século XXI, não fazemos isso, né? Teve a pandemia que ninguém fez estoque de comida. Só citando. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas quem é a nossa família? É o cidadão que está ali do outro lado, que não tem condição social também. Por que tanto medo da falta? Eu digo a vocês, só nos visita o que a lei de ação e reação precisar operar em nós, não é? Se eu tiver que passar fome, eu vou passar. O meu estoque acaba, de alguma maneira. Mas a gente ainda acredita nessa lei mesmo? Ou a gente acredita no poder nosso de astúcia e de tentar passar a perna? É só uma reflexão. Então, imagina para aqueles judeus ortodoxos, cuja família era só eles, os outros, todos que também não eram judeus, nem eram cogitados, porque não era o Deus deles, eles não seriam salvos, eles seriam o resto da humanidade. Imagina, Jesus não só quebrava essa instituição entre eles, mostrando que todos somos uma família, como também mostrava para eles que os pagãos, os gentios, também era família. Eles pensavam, é ruim, hein, que aquele povo lá, aquela gentinha, aqueles gentios, né? Aquela gentezinha, é minha família, ela é a sua família. Por isso que às vezes eu brinco, aquele bandido serial killer que está lá na cadeia é nosso irmão. Não é possível? É possível. E muito será cobrado a quem muito foi dar. Nós devemos muito a ele, porque muita gente sabe. E aí, finalizando, vamos para o último texto de Lucas, que ele diz assim, vim para lançar fogo à terra, dá a impressão que ele vai abrir o canhão, Hiroshima e Nagasaki no planeta Terra, e que é o desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Então vamos ver algumas linguagens, alguns simbolismos aí. Esse fogo é uma metáfora, né? Porque Jesus não ia atear fogo na terra. Imagina. Para que Jesus, que é um dos governadores do planeta Terra, a ele, nós temos notícia pela obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, foi entregue a ele uma bola incandescente e ele deu conta do resto da Terra, ele fez toda essa arquitetura que nós temos aí na Terra. Para que ele vai querer incendiar a Terra agora? Uma coisa assim que é um contrassenso. Um ser que falou de amor, de perdão, da paz, dos pacíficos, dos pacificadores, da misericórdia. Agora ele está mandando a gente queimar tudo, né? Então ele vem falar do fogo. Esse fogo é a purificação, né? A purificação que nós precisamos passar. Porque retirar as impurezas do nosso coração, retirar os vícios do nosso coração, os vícios da malícia, os vícios do medo, os vícios que representam muitas vezes a nossa zona de conforto. A gente não quer experimentar o novo, porque o novo vai fazer com que a gente experimente um certo grau de desconforto muito grande, de dor. Essa construção toda dentro de nós, isso a gente tem um pavor dessa mudança muito grande dentro de nós. Essa purificação é isso, é purificar, tirar aquele homem velho com todas essas vicissitudes que ele vem carregando ao longo da vida dele e fazer com que ele se purifique. É um auto-julgamento, mas não um auto-julgamento que é permeado de culpa e que vai me julgar, vai me jogar dentro de uma cadeia. Não é isso de um cárcere. Uma pessoa privada de liberdade não conserta erros. Ela precisa estar na sociedade para espiritualizar-se.
Certa vez uma pessoa na minha aula me perguntou qual o lugar, o que eu devo fazer para me espiritualizar? Eu falei, viver em sociedade. Não tem lugar melhor para se espiritualizar. Porque vai ter gente te espetando 24 horas. Ali é um lugar bom. Ali você treina a paciência, ali você treina o amor, ali você treina a misericórdia, você toma atitude, você muda a sua vida, porque aquilo incomoda. Aquilo incomoda, aquilo espeta. Aquilo incomoda, faz você sair dali. Eu vou fazer de tudo para conseguir sair dali. De alguma maneira. Sair dali, às vezes, não é fisicamente se deslocar para outro lugar. Mas é saber se cicatrizar, às vezes. Às vezes é sair mesmo, fisicamente ir embora. Mas eu digo assim, às vezes é saber lidar com aquela batata quente, literalmente, né? O que eu faço com essa batata quente? Né? Vai jogando ela para cima, que quando o ar vai, conforme vai entrando em contato, o que eu faço? A batata vai esfriando. Né? Esse fogo, né, é um fogo que futuramente, se ele incendiasse dentro da gente, nos purificando, automaticamente ele teria como consequência purificar o redor, não teria? Imagina, eu melhor, Leida melhor, Jaqueline melhor, Edith melhor, não sei quem melhor, não sei quem melhor. O que acontece com a Terra? Fica um paraíso, né? Eu quero morar aqui. Quando cada um de nós se conscientizar dos próprios erros e começar a operar uma mudança, isso aqui vai ser um paraíso. Mas enquanto a gente ficar assim, minha vida é ruim por causa do meu filho, minha vida é ruim por causa do meu marido, minha vida é ruim por causa da minha esposa, minha vida é ruim por causa do meu pai e da minha mãe, você está terceirizando. Você está terceirizando. Vá viver a sua vida. Porque essa é a proposta de Jesus. Imagina quanto que ele incomodava naquela época. Ele incomoda hoje. Imagina quanto que ele incomodava lá. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Que eles iam apedrejar ela? E aí Jesus disse, atire a primeira pedra quem estiver isento de pecado. E dizem que Jesus, dizem alguns estudiosos, teólogos, que ele se abaixa no chão de novo e que continuava a escrever. Escrevia o quê? Alguns diziam que ele devia escrever os pecados humanos. Então botava ciúme, inveja, violência, botando tudo que a gente já conhece, né? E aí por que os mais velhos saem? Porque os mais velhos logo olham os primeiros da lista, esses 3 primeiros já foi suficiente para mim, chega. Os mais novos tiveram que ler mais um pouquinho, porque eles não tinham tido tempo de errar tanto, né? Aí daqui a pouco lá pelo tanto, nossa, vambora que eu tenho que ir embora. Não vai dar para tirar a pedra. Porque é isso, né? A gente fica terceirizando. A gente é assim por causa da mulher adúltera até hoje. Aí a gente se vitimiza. Quando a gente não se joga na culpa, a gente se joga na desculpa. Que foi o que aqueles homens estavam fazendo. Eu só sou adúltero porque a mulher é sedutora lá desde o tempo de Adão e Eva e acabou com a minha vida. Mas espera aí, se a Eva foi seduzida, o homem também não foi? Porque ele podia dizer, Eva, bota a mão na cabeça, mulher. Que isso aí é a serpente do mal. Não vão comer nada disso, vão embora daqui agora. Ele podia ter feito isso, não podia? Por que ele não fez? Porque encantou a ele também. Mas aí somos nós que até hoje estamos sendo atiradas as pedras até o dia de hoje. Mas ele não podia também? Ele não diz que ele é o sexo forte? Mulher, sai dessa, vamos ser forte. Não vão comer nada disso não, vão embora. Isso aí é uma cilada. Mas ele também, isso foi bom, né? E aí o que aconteceu? Estamos nós aqui lutando até hoje com livre-arbítrio, não é? Não sabemos fazer escolhas maduras até hoje. Estamos ou não estamos nesse impasse? Dizem que, eu não vou lembrar exatamente de um koan, mas ele diz assim, um discípulo pergunta assim para o mestre, mestre, o que fazer para ter sabedoria da vida? O mestre responde, boas escolhas. Mestre, o que fazer para ter más escolhas? Boas escolhas. Ele responde, más escolhas. Vocês entenderam? Mestre, o que fazer para ter sabedoria na vida? Boas escolhas, meu filho. O que fazer para ter boas escolhas? Mais escolhas, meu filho. Né? É o quê? Errando e... Não faço mais isso, porque eu já sei que isso, já sei onde estudar. Não adianta tentar da mesma maneira. Você quer resultados novos fazendo as mesmas coisas? Como assim? Explica. É como pintar todo dia uma parede na casa de amarelo e dizer, gosto tanto do azul, por que essa parede está amarela? Né? Não dá. E o batismo que Jesus refere não é o batismo da água que ele recebeu, mas sim o sofrimento eminente, a sua morte, a morte dele. Mas é a morte de muitas coisas dentro de nós que nós precisamos matar e retirar muitas coisas que já estão mortas dentro de nós, para a gente compreender.
Esse é o batismo, é essa a purificação. Transformar esse homem teimoso que somos, insistimos em querer vida nova, fazendo as mesmas coisas que fizemos desde o dia que nascemos, tirar esse homem tão teimoso e resistente a qualquer tipo de mudança, que se acredita acima do bem e do mal, e transformar num homem que sabe que tem erros, que sabe que aqui na Terra ninguém erra 100% sozinho, que a gente aqui erra de parceria. Lembra-se da serpente de Adão e Eva. A Eva errou, mas o Adão também não ficou atrás, né? É compreender todo esse contexto. E aí chegamos ao nosso finalmente. Deixa eu ver se aqui ainda tem alguma mensagenzinha, né? Então, essa espada, essa passagem de Jesus, ela não fala de uma divisão entre as pessoas, mas ela vem falar daquilo que divide as pessoas, daquilo que separa as pessoas. É isso que essa espada vem cortar, daquilo que nos separa, que nos deixa afastados de uma compreensão e de um sentimento de que somos irmãos uns dos outros, gostando disso ou detestando tudo isso. Essa espada vem cortar essa divisão, todas aquelas sabotagens que a gente vai colocando ao longo do caminho para não aceitar o outro como um irmão na nossa vida, para não sentir o outro como irmão, porque às vezes até intelectualmente a gente entende isso, mas a gente não une isso ao coração, a gente não tem essa união. Então essa espada é que vem retirar todas essas sombras que ainda habitam dentro de nós e que são projetadas na sociedade em formas de preconceitos, de violências, dos mais variados matizes que a gente citou aqui essa manhã. É isso que precisa ser retirado, essa espada cortante precisa cortar essa sombra para que a luz que está em germe dentro de nós, porque somos todos nós filhos de Deus, filhos da luz, ela possa ela possa prevalecer, ela possa dominar no nosso mundo interior e, por conseguinte, no mundo exterior, que é o que a gente está esperando ver. Essa é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa também é uma proposta de lealdade aos seus ensinamentos. Nós nos dizemos cristãos. Eu quero saber se agimos como cristãos. Nos dizemos, nos intitulamos, vestimos a camisa, mas vivemos? Precisamos pensar, né? Então, essa é a proposta de Jesus, nos retirar dessa zona de conforto que a gente já está vivendo há muito tempo, né? Então, Jesus não vinha promover discórdia, mas sim alertar, né? Alertando a gente através da sua mensagem transformadora, que a discórdia é o preço que os seus seguidores pagarão pela sua fidelidade. Ou seja, a partir do momento em que vivermos o Cristo, aguardem, receberemos muitas pedras, mas lembre-se, não se atire a pedras em árvores que não dá fruto. Então, a escolha é nossa. Então, gente, muito obrigada. Hoje é o nosso último dia de aula reflexão. O que eu falei aqui não corresponde a uma verdade que não deva ser complementada ao longo do tempo. Eu não sou verdade absoluta. Eu emprestei uma interpretação, um ângulo de interpretação, mas que com certeza essa passagem de Jesus guarda muitos outros ângulos de reflexão. Que vocês nos estudos e nas reflexões diárias de vocês do Evangelho, essas reflexões possam ajudar a vocês a desenvolver outras, para que eu amanhã, sentada aí, possa ouvir vocês daqui, vocês falando para mim das reflexões que vocês encontraram. Isso é que é importante na sociedade, tá? Muito obrigada a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue entre nós